já devidamente postado à tribuna, a quem eu indago, juntamente com o Ministério Público, se desejam a leitura do relatório. Dispensa, só uma retificação. É o doutor Diego. Ah, desculpe, é porque está aqui Francisco Roberto da Silva. Peço perdão, doutor Diego... Diego Silva. Diego Silva. Doutor Diego Silva, passo então a palavra a Vossa Excelência para a vossa sustentação oral pelo tempo regulamentar. Obrigado, Excelência. Boa tarde a todos que compõem a douta segunda Câmara Criminal, em especial a relatora, a doutora desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Estendo também os cumprimentos à doutora revisora, desembargadora Vânia Fontenelle Pontes, e o vogal desembargador Francisco Eduardo Torquato Escoçafava, ao douto e justo representante da Procuradoria de Justiça, ao membro da Defensoria Pública, aos servidores da Justiça e os meus colegas advogados que estão presentes e virtualmente que farão após minha sustentação oral suas defesas. Trata-se de um habeas corpus em que a defesa pleiteia dois pedidos, tanto o de liberdade provisória do requerente, que acredita a defesa que está sendo acusado erroneamente, quanto a mudança da tipificação penal do curso no processo penal. Bem, esse é um processo muito midiático, e quando se há na tribuna uma discussão de processo muito midiático, se há um certo receio da defesa, porque, querendo ou não, o tribunal do júri, ele traz alguns receios da sociedade, que pode ser prejudicial no próprio julgamento. Dito isso, esse é um dos poucos processos que eu tive o prazer de acompanhar do início até esse momento. Eu chegou ao fim, graças a Deus, estava em do processo, e a gente postulou um pedido de habeas corpus. E da primeira diligência desse processo, que foi um flagrante delito, eu fui fazer o acompanhamento e, como bom advogado que eu sempre quero ser, fui conversar com a autoridade policial, sozinho, num cantinho, naquela sala, que era virtual. E ao chegar na sala da autoridade policial, a primeira pergunta que qualquer advogado pode fazer é qual é a tipificação penal que o nosso cliente está sendo acusado. E segundo a autoridade policial, em seu primeiro momento, seria lesão corporal. Ele não discutiu se era dolosa ou se não era dolosa, e após serem ouvidos, tanto a parte quanto também os policiais militares que fizeram a ocorrência, ele confirmou a tipificação penal em lesão corporal dolosa. Passado 24 horas, houve audiência de custódia, que foi na cidade de Quixadá, e presencialmente eu também estava, fiz valer a presença da defesa junto com o meu sócio, e chegando lá, o membro ministerial julgou fazer justiça à alteração penal de tipificação. Quer dizer, a tipificação penal, essa alteração, sair da dolosa, lesão corporal dolosa, e automaticamente ir para a tentativa de feminicídio, juntamente com concurso formal. O réu foi preso, teve a prisão preventiva decretada. Após isso, passou-se um tempo, voltou-se à instrução processual, e no relatório final do delegado, que é outra autoridade policial, que estava a cargo de toda a investigação na nossa cidade de Russas, amada Russas, inclusive um delegado que eu conheço pessoalmente, doutor Eduardo, muito bom que se faz, colocou esse relatório final, como ele não poderia colocar nenhuma observação, que havia uma única certeza, o único fato nesse processo que ligaria o benefício ao réu, que foi a presença da prisão dele na UPA, ou seja, o suposto fato que está sendo discutido, seja lesão corporal dolosa, seja lesão corporal culposa, ou seja tentativa de feminicídio, o único fato que a gente tem a plena certeza é que o réu, após a ocorrência, levou as supostas duas vítimas a pronto atendimento hospitalar. E foi preso lá. E lá foi preso. Esse único fato mudou a dinâmica, e a defesa emergiu a necessidade de demonstrar ao juiz que haveria a possibilidade desse réu responder à lesão corporal já no início do processo, não no final, de tentativa de feminicídio, mudando em curso penal. Isso já é permitido pela emendátio libelli. A aplicação da emendátio libelli no começo do processo penal é permitida a partir de algumas decisões que houve tanto no STF quanto no STJ. E posso citar algumas: do agravo regimental HC número 56549, da 5ª turma do STJ, que diz claramente que se no meio do curso processual houver benefícios ao réu, a mudança da tipificação penal, a mudança do rito processual, que ele seja aplicado. E nesse caso em concreto, sairia do rito do tribunal do júri e iria para o rito normal, aquele rito que a gente brevemente conhece. Então, a defesa entende que há uma necessidade
Mexe, Luciano. Doutor Diego, eu estou suspendendo o seu tempo, só um minuto. Por favor, alguém está com o áudio ligado? Eu peço que desligue, porque está atrapalhando aqui a sustentação oral do doutor Diego. Pois não, doutor Diego, o senhor pode continuar, o seu tempo foi suspenso. Obrigado, excelência. Dito isso, a defesa entende que a aplicação da mudança da tipificação penal, no caso concreto, traz inúmeros benefícios ao réu, havendo aplicação, havendo possibilidade de sua aplicação, e é assim que a defesa entende. Delineada a isso, tem outro pedido que é cumulativo, que é a liberdade provisória do requerente, que a defesa também entende que ela, nesse exato momento, está apropriada. Na decisão da prisão preventiva do réu, que foi decretada na audiência de custódia, o juiz coautor alegou 2 pontos, que fez firmeza no parágrafo 4º e no parágrafo 3º da sua decisão de prisão preventiva. O risco da reiteração delitiva e a gravidade da conduta. O risco da reiteração delitiva, excelências, a gente não pode se julgar, começar a julgar no Código de Processo Penal agora o nosso futuro. Não posso presumir que, ao ser posto em liberdade, o nosso réu requerente, ele possa novamente cometer um delito ou até com aquelas vítimas. A gente estaria fazendo uma presunção futura, o que não é permitido no nosso Código de Processo Penal. Ou então, há uma aplicação imediata de uma condenação antecipada, o que também não é permitido no nosso Código de Processo Penal. Ora, a gente brevemente já pegou vários júris, e em alguns deles, a gente teve uma discussão em que o réu tinha a reiteração delitiva, o motivo da sua prisão preventiva decretada, e quando foi no final do júri, ele foi absolvido. E chegando nesse júri, que houveria a discussão se anteciparia a pena ou não, quem vai pagar esse tempo que ele passou preso, por suposto risco de reiteração delitiva? Ademais, ainda tem a gravidade da conduta, que por si só, isoladamente, esse tribunal, inclusive o STJ e o STF, já consolidaram entendimentos que a gravidade da conduta, isoladamente, por si só, não mantém a segregação cautelar. Diante disso, a defesa entende que, por justo direito, é necessário a liberdade provisória do requerente ante a ausência dos preenchimentos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que eu vou citá-los. Por conveniência de instrução criminal. Ora, viemos agora para essa sessão, e antes dela passamos no presídio para fazer o atendimento jurídico do nosso cliente, e ao chegar ao presídio, a primeira coisa que falamos é como está o processo criminal. O processo criminal, ele já está na fase final. Há apenas uma testemunha, que é a testemunha de defesa, que irá que irá se apresentar na próxima semana, no próximo mês, dia 12 de fevereiro, e que não há mais nenhum testemunho. A oitiva das vítimas já foram postuladas, estão nos autos principais. As oitivas dos policiais militares que fizeram a ocorrência já estão nos autos principais. Então, o motivo da sua prisão preventiva em virtude da conveniência da instrução criminal não é feito, não é razão para citá-lo. Assegurar a aplicação da lei penal, a defesa entende também que ela não está presente. Tendo em vista que hoje o sistema penitenciário ele já permite que façamos a aplicação de tornozeleira eletrônica, colocar um meio ali equiparado para que ele não possa sair daquela determinada localidade. E se futuramente ele for condenado, como assim a defesa não espera, pode a polícia penal, pode a polícia militar ir atrás dessa pessoa para fazer a aplicação do mandado de prisão. Sobre a garantia da ordem pública, eu acho que eu já citei, a reiteração delitiva, a gravidade da conduta por si só, ela não é suficiente para segregação cautelar. Diante disso, a gente pede o deferimento da aplicação da emenatio libelli para alterar a tipificação penal de tentativa de feminicídio para lesão corporal. Cumulativamente, pedimos a liberdade provisórias, com qualquer também preenchedores, qualquer medida diversa que seja em benéfico ao nosso cliente. Muito obrigado, excelência, desculpe o nervosismo. Doutor Diego.